Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e no vídeo de hoje nós vamos ver uma lista do que eu considero o pior até o melhor visual que o Godzilla já teve nos filmes e nos desenhos animados. Mas lembrando que este vídeo é totalmente baseado na minha opinião apenas, então se você discorda da ordem, é só colocar ali embaixo nos comentários a sua própria lista para que todos nós possamos fazer as nossas comparações. E sem mais delongas, vamos para o número 36 da minha lista. O visual que eu considero o pior que o Godzilla já teve é esse. O Godzilla da Hanna-Barbera de 1978. Aposto que muitos de vocês nem imaginaram que eu iria incluir esse visual na lista, mas eu mencionei no início que eu iria incluir os desenhos animados também. Pra mim é bastante óbvio porque esse seria o pior visual de todos. Ele não se parece em nada com um Godzilla de verdade, tá mais pra um dinossauro genérico que decidiram chamar de Godzilla. Enfim, eu acho esse design sem graça demais para ser considerado um Godzilla de verdade. Agora para o número 35 da lista, o primeiro que é realmente de um filme é o visual de Godzilla Raids Again, o segundo filme da era Showa. Eu realmente não gosto de como o rosto do Godzilla se parece nesse filme, parece que achataram ele, é muito estranho, e com os olhos um pouco saltados do rosto. Não gosto nem um pouco. E também em algumas cenas do filme, o rosto dele é um pouco diferente quando ele é interpretado por um fantoche e não a roupa completa. E eu também acho muito simplesinho o rosto dele, arredondadinho demais, muito fraco. Então, definitivamente não é um dos meus visuais favoritos. Número 34, o Godzilla do filme Son of Godzilla, que é famoso por ser, de fato, um dos piores visuais que o Godzilla já teve. É só olhar para essa cara achatada para cima, né? Diferente do Raids Again, que parece achatada para baixo, essa parece achatada para cima e com esses olhos esbugalhados. O único motivo pelo qual eu acho esse visual um pouquinho melhor que o Raids Again é porque eu acho que ele combina com a ideia de que esse é o Godzilla paizão, porque essa é a versão que é o pai do Minilla. Então eu até acho que combina um pouco com essa aparência, mas mesmo assim eu realmente acho um visual muito ruim para o Godzilla. Depois, nas posições de 32 e 33, eu coloco o visual do Godzilla que aparece nos filmes Invasion of Astro Monster e Ebirah Horror of the Deep, porque eu acho esse visual muito pouco melhor que o do Son of Godzilla. Eu também acho um pouco estranho, um pouco deformado. Eu me refiro especialmente ao rosto, né? Porque o corpo do Godzilla Showa é praticamente o mesmo na maioria das versões, mas o rosto é o que mais muda, né? Claro que o rosto do Invasion é um pouquinho melhor, levemente melhor pro meu gosto, comparado ao do Ebirah, porque ele foi levemente modificado de um filme pro outro, mas a roupa usada para a gravação desses dois filmes foi a mesma, né? Por isso que eu agrupei elas, mas realmente continua não sendo um dos visuais que eu mais gosto do Godzilla, porque tem alguma coisa errada com o rosto dele nesses filmes. E na posição 31, eu coloquei ninguém menos que ele, o polêmico Godzilla americano de 1998. Sim, eu realmente considero essa versão melhor que as que eu já mencionei, mas é claro que não por muito. Eu ainda sou da opinião que esse visual não combina muito com o Godzilla, ele é diferente demais, todas aquelas coisas que as pessoas estão acostumadas a ouvir sobre ele. Agora, por favor, não venham me xingar se esse ainda é um dos seus visuais favoritos do Godzilla, porque na verdade eu não tenho nenhum problema com esse visual, eu apenas continuo não achando muito bom para representar o Godzilla. E aqui eu também incluo a sua aparição no desenho animado Godzilla The Series, já que é o mesmo visual, só que desenhado, né?
Na posição 30 eu coloco o Godzilla de O Retorno de Godzilla, o primeiro filme da era Heisei. Principalmente porque eu não gosto muito do rosto dele. Eu sei que tentaram tornar ele mais assustador do que ele era antes, mas pra mim o resultado foi o inverso. Ele acabou com essa cara meio idiota. E eu também não gosto muito de como o rosto dele muda de formato dependendo das cenas em alguns momentos do filme. Na posição 29, o Godzilla da trilogia anime. Então, os filmes O Planeta dos Monstros, Cidade no Limiar da Batalha e O Devorador de Planetas, em que o visual do Godzilla é exatamente o mesmo nesses três filmes, né? Claro que existe uma pequena diferença ali entre o visual do Godzilla Philius, que é o menorzinho, e o Godzilla Earth, que é o grandão, mas no geral é praticamente o mesmo, né? Eu não acho esse visual tão ruim, na verdade eu acho um visual bastante interessante, mas o meu problema realmente é com o fato de que esse visual dele não foi bem aproveitado nos filmes, né? A gente não tem nenhuma explicação de por que ele se parece com uma planta, ele só é assim mesmo. Então acho que desperdiçaram um bom visual ali e isso pra mim acabou prejudicando, sabe? Por isso que eu não considero esse visual tão bom quanto eu acho que ele tinha potencial de ser. E entre o Earth e o Philius, eu prefiro o Earth, né? O maiorzão. Eu acho que os detalhes a mais, como aquela barbicha no queixo, deixam o visual um pouco mais interessante. E agora, para as posições 25, 26, 27 e 28, nós temos o visual que aparece nos filmes Destroy All Monsters, Godzilla's Revenge, Godzilla vs Ghidorah e Godzilla vs Gigan. Nesses 4 filmes, o visual do Godzilla é praticamente o mesmo, porque foi usada a mesma roupa para interpretá-lo e ela só é levemente modificada de um para o outro. Eu acho que desses 4 filmes, o que ela parece um pouco melhor é no Ghidorah. Acho que talvez combinou um pouco mais com o visual do filme, com o Ghidorah. E eu gosto dos danos que ele leva nesse filme, né, como o olho machucado, a mão machucada. Nos outros filmes eu acho que ela não parece tão boa assim, né? No Destroy All Monsters eu acho ela aceitável. No Godzilla's Revenge, na verdade, a gente vê vários visuais diferentes do Godzilla nesse filme, né? Mas todas as cenas novas foram gravadas com essa roupa, que eu também acho aceitável. E no Godzilla vs Gigan é onde ela já está um pouquinho pior, porque a gente percebe que a roupa já está bem decadente. Em alguns momentos tem pedaços dela caindo dos braços do Godzilla. Dava para perceber que ela já estava bem envelhecida de tanto ser usada. Na posição 24, o Godzilla do filme Ghidorah, The Three-Headed Monster, de 1964. Alguns de vocês até podem lembrar que a roupa usada nesse filme é a mesma que foi usada no filme anterior, Mothra vs Godzilla. Mas a cabeça dessa roupa foi modificada de um filme para o outro, o que eu acho que prejudicou o visual. Vocês vão ver depois onde eu posiciono a primeira versão dessa roupa, mas essa segunda versão eu acho bem pior. Por algum motivo ali eu vejo alguma diferença entre as duas versões desse visual e eu acho que essa segunda versão é realmente bem pior do que a primeira. Por isso eu posicionei a segunda aqui separado de onde eu vou colocar a primeira versão depois. Na posição 23 temos um caso parecido com o anterior. É o visual de Terror of Mechagodzilla. Eu sei que essa roupa é a mesma que foi usada nos 2 filmes anteriores, mas a cabeça também foi bastante modificada de um filme para o outro, e nesse caso eu achei que é a pior das 3. Não que eu ache ruim, na verdade eu até gosto dessa aparência do Godzilla, mas mesmo assim eu ainda posiciono ela um pouco abaixo do que as versões anteriores dessa mesma roupa. Agora, na posição 22, eu decidi colocar o visual do novo anime do Godzilla, Singular Point, que é esse visual aí meio bizarrão que a gente só tem algumas imagens ainda, já que o anime ainda não havia sido lançado até o momento em que eu postei este vídeo, né? A minha opinião sobre esse visual pode mudar completamente depois que eu já tiver assistido ao anime, mas
por enquanto o que eu posso dizer é que eu gostei, apesar, né, de ser bastante esquisito, mas eu gosto de como Godzillas modernos estão tentando, né, fazer algumas coisas diferentes aí com o visual clássico dele, tentando mudar um pouco, experimentar um pouco mais, assim como foi o anime anterior, assim como foi o Shin Godzilla. Eu gosto de ver essas tentativas. Então essa é a posição menos definitiva aqui dessa lista, mas por enquanto é tudo que eu posso dizer sobre ele. Na posição 21 nós temos o visual do filme americano de 2014. Aqui nós já entramos num território em que eu gosto de todos esses visuais, tá? Daqui pra frente gosto muito de todos eles. Ainda assim eu tenho uma ordem de preferência entre eles, né? E aqui eu tô colocando só o de 2014, não das sequências, porque esse visual eu ainda considero muito imperfeito, né? Especialmente pelas placas nas costas, que eu acho muito simples, muito pequenas, muito quadradinhas. Esse visual é praticamente um protótipo do que a gente teria depois, né? É um visual legal, claro, mas como eu disse antes, eu o considero imperfeito, né? Ainda um pouco incompleto. E agora eu vou fazer um grande aglomerado aqui, da posição 20 até a posição 15, são todos os outros visuais da era Heisei. Eu acho que o visual do Godzilla em todos esses filmes é praticamente o mesmo, ele muda um pouco, né, de um filme para o outro. Eu considero que o visual se torna melhor a cada filme, né, então se eu tiver que listar um por um, eu diria que o visual vai de Godzilla vs Biollante, pra Ghidorah, pra Mothra, pra Mechagodzilla 2, pra Space Godzilla e finalmente no Destoroyah, quando ele se torna o Burning Godzilla, né? Eu sei que o Burning Godzilla com certeza é um dos favoritos de muita gente, eu até não posiciono ele tão alto assim na minha lista, mas é porque, no geral, o visual da era Heisei é um visual que eu gosto muito, eu acho bastante definitivo ao Godzilla como um todo, é um visual muito marcante, mas para minha preferência eu considero um pouco simples demais. Por isso que eu posiciono ele aqui mais ou menos no meio da lista e não mais alto do que isso. Espero não estar ofendendo nenhum fã da era Heisei aqui, porque vale lembrar que essa é apenas a minha opinião, tá, gente? Depois disso, nas posições 13 e 14, temos o visual dos filmes Godzilla vs Megalon e Godzilla vs Mechagodzilla, que é, na verdade, o meu visual favorito no que se refere ao Godzilla mais heróico, né? O Godzilla bonzinho, né, que é como ele era no final da era Showa. Esse Godzilla que tem uma aparência muito mais amigável, né? Ele parece muito um cara legal, com esses olhos grandes e esse sorriso no rosto. Eu particularmente prefiro um pouco mais a versão do Mechagodzilla, né, que é um pouquinho modificada em relação ao Megalon, mas eu acho as duas muito boas. O visual do Megalon é o mesmo que apareceu no seriado Zone Fighter, e é essa mesma roupa também que, como eu mencionei antes, foi usada no Terror of Mechagodzilla, mas foi modificada para aquela versão que eu não gosto tanto, né? Então essa aqui do Megalon e do primeiro Mechagodzilla, na verdade, é a que eu mais gosto desse visual do Godzilla. E finalmente no número 12 nós temos o Godzilla original de 1954. É claro que o fato de esse ser o visual original, né, o primeiro Godzilla de todos, ajuda um pouco, né? Ele tem esse mérito de ser o primeiro, né? Então eu não poderia colocar ele mais baixo do que isso, né? Eu não acho esse visual perfeito de maneira nenhuma, até porque eu acho que um problema que o filme tem é que o visual do Godzilla, na verdade, fica mudando, né? Dependendo das cenas. Em alguns momentos ele é um fantoche, que até às vezes parece bom, mas em outros momentos não muito. E esse fantoche é diferente do rosto usado na roupa completa. Então eu tô tentando ser honesto aqui. Eu acho que esse visual é imperfeito, né? É bastante inconsistente no decorrer do filme, mas não muda o fato de que eu gosto muito sim de como ele se parece no filme original. Ele tem o mérito de ser o Godzilla original, como eu falei, então eu não
seria capaz de colocar ele mais baixo do que isso na lista. E na posição 11 eu coloquei o Godzilla de Final Wars. Sim, eu realmente gosto desse visual. Eu sei que ele é muito mais magro que a maioria dos Godzillas, mas eu gosto de como ele é atlético, né? Ele é um pouquinho musculoso, né? Eu acho que combina com o estilo do filme, esse visual do Godzilla, né? Porque eu julgo os visuais não só pelo visual em si, mas também se eu acho que combina com o filme a qual ele pertence, né? Então eu realmente acho que esse visual combina com o estilo do filme. Esse Godzilla precisa ser mais magro mesmo para enfrentar os outros monstros que também são assim nesse filme. E eu sei que muita gente não gosta do rostinho dessa versão, né? Dizendo que ela é muito fina, não sei o que, mas eu não me incomodo, eu realmente acho um Godzilla bem bonitinho, na verdade, bem interessante, por isso que eu coloquei ele nessa posição da minha lista. E agora, nas posições 9 e 10, temos as mais recentes versões do Godzilla americano, como ele apareceu no filme King of the Monsters em 2019 e como ele também aparece agora em Godzilla vs Kong. Esse visual para mim é uma melhoria enorme em relação ao de 2014. Como eu falei antes, eu gostei daquele visual, mas eu achei ele ainda incompleto, porque agora sim eu acho que eles acertaram em cheio, né? Com certeza é o melhor visual americano que eu poderia esperar para um Godzilla, né? Esse visual bem parrudo, mas forte, né? E agressivo. Eu gosto muito de como as placas nas costas foram modificadas para ficarem bem maiores. Também não podia deixar de mencionar o momento que ele se torna um Burning Godzilla também, que ele ficou muito irado. E eu não tenho certeza de qual é a diferença de um filme pro outro, né, do King of the Monsters pro Godzilla vs Kong, mas olhando por cima eu tenho a impressão de que ele foi modificado um pouquinho mais e eu diria que ficou um pouquinho melhor, né? Então, se for pegar os 3 filmes aí da série, eu realmente acho que o visual melhorou a cada filme, por isso eu coloco o Godzilla vs Kong na frente do King of the Monsters, né? É praticamente o mesmo visual, mas eu acho que os detalhes mudam um pouco e ele fica cada vez melhor e cada vez maior também, né? Esse Godzilla não para de crescer, né? Então eu acho que os americanos finalmente acertaram no visual, né? É um longo caminho desde aquela porcaria da Hanna-Barbera em 78, o primeiro Godzilla americano, né? E depois a versão de 98, e finalmente agora nós temos, né, disparado o melhor Godzilla americano de todos, né? Muito bem, nas posições 7 e 8 eu coloco o Godzilla dos filmes Godzilla Against Mechagodzilla e Godzilla Tokyo SOS. Já estamos aqui num território dos visuais que eu realmente gosto muito mesmo, né? Meus visuais realmente favoritos aí. Esse visual, ele é muito próximo, claro, do Godzilla 2000, mas eu diria que é uma versão um pouco mais refinada dele, né? Ele é todo espetado, tem as placas nas costas bem grandes e pontudas, mas eu não acho melhor do que a versão 2000 ainda, porque eu não gosto tanto de alguns detalhes, comparando assim os olhos, a boca. E entre esses dois filmes, o Mechagodzilla e o Tokyo SOS, ele tem uma leve diferença, que é a cicatriz no peito. Eu gosto da ideia da cicatriz, mas ela é pouco visível, né? Eu acho que seria legal se ela fosse mais chamativa, se ela fosse vermelha, quem sabe, algo assim. Mas eu acho que ela é muito discreta, ela aparece muito pouco, então não funciona tão bem quanto eu gostaria, sabe? Por isso que eu acho que entre as duas versões desse visual, eu ainda prefiro a primeira do que a segunda, mas do resto é um ótimo visual. Na posição 6,
o Godzilla de King Kong vs Godzilla, o filme original lá de 1962, de longe uma das minhas favoritas da era Showa. Eu gosto de como ele tem essa cabeça bem grande, de como no geral ele é enorme. Algumas pessoas não gostam muito porque dizem que ele parece um sapo, né, que também é uma crítica comum ao Godzilla 2000, mas por algum motivo eu gosto quando o Godzilla tem essa aparência. Interessante também é que eu costumo dizer que eu prefiro que o Godzilla seja preto ou cinza, mas esse Godzilla, na verdade, ele é mais esverdeado que o normal, né? É um pouco irônico isso. Bom, a questão é que eu gosto muito desse visual pelo formato dele, não tanto pela cor. Na posição 5, a minha versão favorita de todas da era Showa, o Godzilla de Mothra vs Godzilla, de 1964. Eu mencionei que essa roupa é a mesma que foi usada no Ghidorah, né, o filme seguinte, mas a cabeça foi levemente modificada de um filme para o outro, e por isso que eu acho que ela foi bastante piorada, né. Eu coloquei a segunda versão dela lá atrás na lista, mas a primeira versão eu acho excelente. O rosto do Godzilla nesse filme, pra mim, é com certeza um dos melhores. Ele parece muito enfurecido com esse olhar. Eu gosto muito das bochechas dele, do focinho afinado que ele tem nesse filme. Eu acho que ele é muito parecido com o visual do primeiro filme, mas é uma versão melhorada. Ele é bastante diferente do visual do King Kong vs Godzilla, né? São duas versões bem diferentes, que foram feitas uma depois da outra, mas eu gosto muito das duas. Na posição 4, eu coloquei o Shin Godzilla. Eu sei, um dos Godzillas mais diferentes, mais esquisitos, mais bizarros, mais feios, eu sei, ele é feio mesmo, mas é isso que eu gosto nele. Como eu disse antes, eu estou também analisando esses visuais dentro do contexto de seus próprios filmes, e eu acho que esse é realmente o melhor visual que o Shin Godzilla poderia ter. Eu acho que funciona perfeitamente bem ali na história do filme, no estilo do filme, e só de olhar pra ele é um dos Godzillas mais assustadores de todos. Dá uma certa agonia de olhar pra ele, e a gente sente todo o pavor, o terror, a dor de ser essa versão do Godzilla, né? De imaginar como deve ser horrível estar no lugar dele, né? Só de olhar é realmente o que funciona nesse Godzilla pra mim. Claro que também nós temos as versões menores dele, né? Que eu diria a mesma coisa também, mas claro que o foco aqui é a versão maior, né? A versão que ele é no decorrer da maior parte do filme, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam desse visual do Shin Godzilla, acham diferente demais, acham esquisito demais. Eu compreendo totalmente, mas eu particularmente acho esse um dos melhores Godzillas, justamente assim, pela coragem, pela criatividade de criarem um Godzilla tão bizarro e que funcionou tão bem no seu próprio filme. E na posição 3, então, que na verdade pode ser considerado o segundo lugar, é o GMK, Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack, que é também um dos visuais mais assustadores do Godzilla, especialmente por causa dos seus olhos completamente brancos, vazios. Eu gosto muito dessa aparência dele, especialmente do rosto, claro, né, como ele parece possuído, né, agressivo. Gosto muito do formato do focinho dele e do contexto dele no filme também, né, toda essa coisa dele ser, de certa forma, um Godzilla zumbi, um Godzilla fantasma. Eu acho que é uma coisa que funciona muito ao favor desse visual também. Sinceramente, sabe, como é possível não dizer que esse é um dos melhores visuais do Godzilla, sabe? Especialmente se referindo a um Godzilla realmente violento, né? Um Godzilla que é realmente o vilão do filme que ele aparece, né? Pra mim, esse é o melhor Godzilla do mal de todos. E, por fim, na primeira posição, tecnicamente aí 1 e 2, já que são dois filmes e ele é levemente diferente de um filme pro outro, temos o Godzilla 2000. Sim, esse é o meu Godzilla favorito. Eu realmente não consegui colocar nenhum outro na frente dele.
Esse é o primeiro Godzilla que eu conheci, sim, ele tem essa questão nostálgica pra mim, sempre vai ter, todo mundo tem. Eu sei que a galera aí que prefere o Godzilla de 98, por exemplo, eu sei que vocês são nostálgicos por ele, e eu não culpo vocês, porque eu sou nostálgico pelo Godzilla 2000, pra mim é a versão mais legal, definitiva aí do Godzilla. Eu gosto muito, muito mesmo de como essa versão é tão pontuda, sabe? Ele é cheio de espinho, o corpo todo, toda a couraça dele é pontuda, as placas nas costas são enormes e são afiadas. Eu gosto muito de como as placas são meio rosadas, né? São cor de rosa, meio roxas. É a única versão do Godzilla em que elas são dessa cor, né? Elas normalmente são brancas ou cinza, né? Mas eu gosto como essa versão tem essa cor diferente. E igual eu falei antes no King Kong vs Godzilla, é irônico que a minha versão favorita do Godzilla, na verdade, é esverdeada, né? Pelo menos eu prefiro realmente no Godzilla 2000, em que o verde é mais escuro, sabe? No segundo filme que esse visual aparece, no Godzilla vs Megaguirus, eles clarearam o visual, né? Clarearam o tom de verde nele, a gente percebe que é um verde bem mais claro. Então, eu prefiro ele mais escuro, eu prefiro o Godzilla 2000, mas o visual, o formato, o design é o mesmo, né? Então, eu realmente pensei bem, todos os outros visuais que eu gosto muito, mas eu não consegui me convencer a colocar outro visual na frente do Godzilla 2000, porque pra mim esse ainda é o meu favorito e sempre vai ser. E só para esclarecer mais uma coisa, eu decidi não incluir o visual que aparece naquele outro filme da Toho, que aparece só por alguns instantes no filme, porque isso já abriria para mais visuais do Godzilla que aparecem em outros lugares, e aí já seria demais, e eu quis me limitar apenas aos filmes que são do Godzilla, né, os filmes oficiais do Godzilla, e aos desenhos animados, mas fora isso, então, o resto eu decidi deixar de fora para não deixar essa lista grande demais, confusa demais. Então é isso aí, essa é a lista mais próxima de definitiva que eu consegui montar. Então, como eu já disse antes, sintam-se à vontade para colocar aí embaixo nos comentários as suas listas, as suas posições, o que vocês concordam, o que vocês discordam. E nos vemos então no próximo vídeo. E na seção de comentários dos inscritos de hoje, nós temos aqui um comentário deixado por Silverbolt BR, que me pergunta o que eu acho de inventar uma história do Godzilla. Olha só, eu acho uma ideia muito legal, mas eu acharia mais interessante, na verdade, criar meus próprios monstros, criar alguma coisa aí, alguma história, né? Que seja um filme, um livro, uma história em quadrinho, com meus próprios monstros gigantes aí, criar uma história bem legal com eles, apesar de que, assim, se eu tivesse a oportunidade aí de ser o diretor ou o roteirista de um filme de verdade do Godzilla, eu acharia fantástico, né? É o tipo de coisa que todo fã do Godzilla sonharia em fazer, né? Mas sendo um pouco mais realista aí, como eu falei antes, eu acho que seria mais interessante mesmo que a gente criasse nossos próprios monstros aí para poder fazer mais coisas com eles, né? Não ficar tão limitado aí só ao que a gente poderia fazer usando Godzilla, já que ele pertence à Toho, né? Se é que vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Então, não se esqueçam de deixar seus comentários aí para que eu selecione um deles para ser respondido no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aqui do canal Fritzolino. Muito obrigado a todos por assistir e até mais!